Algumas das decisões mais importantes da sua vida talvez não tenham sido exatamente suas. E no fundo, você já sentiu isso, não de forma clara, mas como uma sensação estranha, difícil de explicar. Você pensa antes de decidir, analisa, revisa, sente, tenta fazer o melhor possível, mas em algum momento algo não encaixa. Você olha para trás e percebe que já esteve naquele mesmo lugar antes. Outro relacionamento, mas a mesma sensação. Outra escolha, mas o mesmo tipo de consequência. Outro caminho, mas no fim, algo familiar demais. E isso gera um desconforto silencioso. Não é exatamente arrependimento. Não é falta de esforço. Não é falta de inteligência. É algo mais sutil. Como se, em alguns momentos, não fosse totalmente você que estivesse escolhendo. Carl Jung percebeu algo profundamente desconfortável sobre a mente humana. Aquilo que não se torna consciente dirige a sua vida, e você chama de destino. Mas o mais inquietante é que ele não chegou a essa conclusão apenas observando outras pessoas. Ele chegou a isso quando começou a observar a si mesmo. Durante um período de ruptura interna, Jung se viu tomado por imagens, impulsos e direções que não pareciam vir da sua vontade consciente. Ele descreve isso quase como um confronto com algo autônomo dentro dele, algo que pensava, sentia e o movia, independentemente daquilo que ele acreditava controlar. Por um tempo, ele mesmo questionou a própria sanidade. Mas, em vez de fugir disso, ele decidiu observar. E foi nesse confronto que ele percebeu: talvez a consciência não seja quem está no comando, mas apenas quem percebe depois. Ou seja, não é falta de capacidade, não é falta de controle, é falta de consciência sobre quem, dentro de você, está decidindo. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não tem um problema de decisão. Você tem padrões inconscientes decidindo antes de você perceber. E neste vídeo, você vai enxergar 5 deles. 5 formas silenciosas de não decidir de verdade. 5 padrões que fazem você acreditar que está no controle, quando na verdade está apenas repetindo. E o último deles é o mais perigoso, porque quando você perceber, vai ser difícil não reconhecer isso na sua própria vida. O primeiro padrão é decidir para ser aceito. Isso não aparece como fraqueza, aparece como maturidade. Você evita conflitos, escolhe palavras com cuidado, se adapta ao ambiente. Diz, tanto faz, quando na verdade não é tanto faz assim. Aceita convites que não queria. Permanece em lugares onde já não se sente inteiro. Escolhe caminhos que fazem sentido para os outros. E aqui está o que ninguém te conta. Isso não é equilíbrio, é medo de não ser aceito. Jung chamou isso de persona, a máscara que você constrói para existir socialmente. E a persona não é o problema. O problema é quando ela começa a decidir por você. Quando, antes de escolher, você já está imaginando o que vão pensar. Quando a sua decisão já nasce editada. Quando ser compreendido se torna mais importante do que ser verdadeiro. A consequência disso não é imediata. Ela é lenta. Você começa a viver uma vida funcional, mas distante, correta, mas vazia, aprovada, mas não sentida, porque toda vez que você escolhe aceitação no lugar de verdade, você se afasta um pouco mais de si. E aqui está a virada. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é conseguir perceber quando você está escolhendo para não ser rejeitado. Você saberá que começou a mudar quando um desconforto novo aparecer. O desconforto de não ser tão fácil de lidar. Quando você disser não e não tentar se explicar demais. Quando alguém não gostar e você não sentir que precisa se corrigir. E isso não vai parecer evolução no começo. Vai parecer culpa. Mas na verdade, é o início de uma decisão que finalmente nasceu de você. Mas existe um padrão ainda mais silencioso.
Porque algumas pessoas não escolhem para agradar, elas simplesmente não escolhem. O segundo padrão é evitar decisões difíceis e chamar isso de cautela. Você adia conversas que sabe que precisa ter. Evita tomar uma posição. Diz para si mesmo que ainda não é o momento, que precisa pensar melhor, sentir mais, ter mais clareza. Mas no fundo, você já sabe. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. Adiar também é uma decisão. Só que não é você que decide, é o medo. Porque decidir de verdade exige perda. Exige abrir mão de uma possibilidade, de uma imagem, de uma versão de você. E o ego não gosta de perder. Então ele cria uma ilusão elegante. Ainda não é a hora. Jung diria que tudo aquilo que você evita encarar conscientemente desce para a sombra. E a sombra não é só o seu lado negativo. Ela guarda também as verdades que você não quer admitir. A decisão que você já sabe que precisa tomar. O limite que você não quer impor. O fim que você não quer aceitar. E quanto mais você evita, mais isso cresce. A consequência não é só estagnação. É um tipo de peso interno difícil de explicar. Irritação constante. Cansaço sem motivo claro. Sensação de estar preso em algo invisível. Não porque a vida não anda, mas porque você está tentando seguir, sem cortar nada. E aqui é onde tudo muda. Maturidade não é esperar o momento certo. É suportar o desconforto de decidir mesmo sem querer perder. Você saberá que mudou quando parar de confundir alívio com paz. Quando fizer algo que dói, mas, no fundo, alinha. Porque algumas decisões não trazem leveza imediata. Elas trazem verdade. Agora, existe um padrão ainda mais sofisticado. Porque ele não parece fuga, parece inteligência. O terceiro padrão é esperar certeza absoluta antes de decidir. Você pensa, revisa, analisa de novo, tenta prever cenários, busca sinais. Quer ter segurança emocional antes de agir. E isso parece responsável, mas muitas vezes não é. É medo de se confrontar depois da escolha. Perceba isso com cuidado. Enquanto você não decide, você ainda pode imaginar que escolheria perfeitamente. Você ainda pode sustentar a imagem de alguém que sabe o que faz, que tem controle, que não erra. Mas a vida real não funciona nesse nível de controle. E é aqui que a sombra aparece de novo. Porque errar ameaça a imagem que você construiu de si. Então você espera, e espera, e espera. Não por clareza, mas para não quebrar essa imagem. Só que existe um problema nisso. A clareza que você está esperando não vem antes. Ela vem depois. Jung não falava de um caminho de perfeição, falava de um caminho de integração. E integração significa aceitar que você não vai saber tudo antes de viver. Que parte da consciência só nasce depois da experiência. E aqui está a virada. O problema não é errar. O problema é nunca se colocar em posição de se encontrar depois do erro. Você saberá que mudou quando parar de perguntar: e se eu errar? E começar a perguntar: o que essa escolha revela sobre quem eu sou agora? Porque, às vezes, não escolher é a forma mais sofisticada de continuar inconsciente. E agora chegamos a um padrão que prende muita gente por anos. E ele é perigoso, porque parece esperança. O quarto padrão é decidir com base no potencial, e não na realidade. Você vê o que aquilo poderia ser. A pessoa poderia mudar, a situação poderia melhorar, o trabalho poderia evoluir. Você poderia, no futuro, se sentir diferente. E então, você permanece, investe, espera, aguenta. Não pelo que está acontecendo, mas pelo que você imaginou que poderia acontecer. E aqui está a revelação. Isso nem sempre é visão, é projeção. Na psicologia de Jung, projeção é quando você coloca no outro algo que pertence a você. Você não vê só o que está ali,
Você vê também o que precisa ver, o que quer encontrar, o que compensaria algo dentro de você. E então, você se apega a isso, não à realidade, mas à imagem. A consequência é silenciosa. Você começa a viver em negociação constante com o que existe, tentando fazer a realidade caber naquilo que imaginou. E isso esgota, porque no fundo, você está sustentando algo sozinho. E aqui vem uma pergunta difícil. Quantas das suas decisões foram baseadas no que realmente estava acontecendo? E quantas foram baseadas no que você queria que fosse verdade? Você saberá que mudou quando algo simples acontecer. Você começa a confiar mais no que sente vivendo aquilo, do que no que imagina sobre aquilo, quando o presente passa a ter mais peso do que a promessa. E isso não mata sua esperança, só impede que ela te prenda. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo. Talvez algumas decisões da sua vida não tenham sido exatamente suas. E se isso fez sentido para você, se inscreve no canal, porque esse tipo de clareza não é confortável, mas muda tudo. E agora vem o padrão mais profundo de todos, porque ele não parece erro, não parece fuga, não parece ilusão, ele parece identidade. O quinto padrão é manter decisões que sustentam quem você acredita que é. Você continua, porque sempre foi forte. Permanece, porque não é o tipo de pessoa que desiste. Aguenta, porque sempre foi leal. Insiste, porque essa é a sua história. E aos poucos, você deixa de escolher e passa a sustentar. Sustentar uma imagem, uma narrativa, uma versão antiga de si. E aqui está o ponto mais delicado. Algumas pessoas não estão presas a situações. Estão presas à ideia de quem elas são dentro dessas situações. Jung chamaria isso de identificação com a persona e rejeição da sombra, porque tudo aquilo que contraria essa imagem foi escondido. O cansaço, a vontade de ir embora, a necessidade de mudar, o limite. E então, você permanece. Não porque ainda faz sentido, mas porque sair disso faria você não saber mais quem é. E aqui está o que ninguém te conta. Às vezes, o que mais te prende não é o seu pior lado. É a sua melhor versão, quando virou identidade fixa. E é aqui que a individuação começa de verdade. Quando você para de viver apenas a partir do ego e começa a se aproximar do self, um centro mais profundo, mais honesto, menos preocupado em manter coerência e mais comprometido com verdade. Mas isso tem um preço, porque você vai precisar deixar morrer uma versão de você. E isso dói, não porque está errado, mas porque é real. Você saberá que mudou quando parar de confundir permanência com profundidade, quando entender que sair também pode ser um ato de integridade, e quando perceber que algumas decisões não te aproximam do que você quer, mas te afastam do que você já não é mais. No fim, todos esses padrões têm algo em comum. Eles tiram de você o lugar de quem decide. A persona decide pelos outros. A sombra evita decidir. A projeção distorce a realidade. E a identidade te mantém preso ao que já passou. E então você vive, mas não exatamente como quem escolhe. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas? E quantas foram apenas padrões se repetindo com nomes diferentes? Você não está atrasado, você não está quebrado, mas talvez, pela primeira vez, você esteja começando a ver, e quando alguém começa a ver, não consegue mais voltar a viver no automático. Comenta aqui, qual desses padrões você reconheceu mais em você? E se esse vídeo te trouxe alguma clareza, compartilha com alguém que parece estar sempre escolhendo, mas nunca saindo do mesmo lugar. Porque às vezes, o que muda uma vida não é uma nova decisão, é perceber quem está decidindo.